Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor para todos. Uma vez mais estamos reunidos para a nossa escola bíblica dominical. Essa é a minha atual nossa escola bíblica, escola essa enquanto ensina, evangeliza, enquanto evangeliza, ela ensina. Essa é a maior escola de todos os tempos, até porque ela ensina a preciosa, bendita, inerrante palavra de Deus. Palavra essa que tem o poder de mudar e transformar a vida de quaisquer ser humano. Tá ok? Já estamos na nossa lição de número 8. Lição de número 8, 23 de maio de 2021, que traz como tema o Ministério de Evangelista. Estamos estudando os dons ministeriais. Já estamos na nossa lição de número 8 do nosso segundo trimestre de 2022. Lição enriquecedora e que já nos tem abençoado de forma grande e poderosa. Venha comigo no nosso textuário, diz-nos assim: mas tu, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições e faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério, segundo Timóteo capítulo 4, versículo 5. Vale aqui já salientado o texto áureo, o texto de ouro da nossa lição, que Paulo chama Timóteo exatamente de evangelista. Ele era um evangelista, mas ele também exercia a função pastoral. Ele não só ganhava almas, evangelizava, se empreendia, se desprendia no sentido de buscar almas, discipular vidas, trazê-las aos pés de Jesus, pregar como um exímio pregador, um exímio evangelista que ele era, mas ele também pastoreava. Agora, diga-se de passagem que nem todo evangelista ele apacenta. Nem todo evangelista. Ele tem o poder da oratória. Deus lhe confere uma graça extraordinária para ser um evangelista, mas nem sempre todo evangelista será um bom pastor. Tá ok? Só que em Timóteo nós vemos esse ministério, tanto de evangelista como pastorear a obra de Deus e com maestria singular, aprendendo exatamente desde a sua avó Lóide e aos pés do seu mentor, o seu tutor, o apóstolo São Paulo. Verdade prática, o evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia e é um arauto de Deus ao mundo. O que é o arauto, pastor? Arauto é um porta-voz. Arauto é aquele que proclama, é aquele que leva uma mensagem. E nós somos arauto das boas novas. O arauto do evangelho, diga-se de passagem, simplificadamente, evangelho é nada mais, nada menos do que boas novas. Nós somos anunciadores de boas novas. Em um mundo tão conflitante, um mundo de caos, um mundo que está mergulhado em uma série de problemas socioeconômicos, problema cultural, religioso, político, problema de saúde, crise em todos os âmbitos, falando guerras, conflitos, terremotos, maremotos, erupções vulcânicas e tantas outras coisas mais que têm abatido o nosso mundo, o nosso planeta. Nós somos anunciadores de boas novas. E eu louvo a Deus porque Ele nos chamou para sermos anunciadores de boas novas. A nossa leitura diária, venha comigo e acompanhe na segunda, Lucas capítulo 4, versículo 18. Jesus, o maior evangelista, segundo Timóteo capítulo 4, versículo 3, a obra de um evangelista, como Paulo diz para Timóteo, Atos capítulo 21, versículo 8, Filipe, o evangelista, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17, enviando para evangelizar, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 18, o prêmio do evangelista é Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, o evangelista apregoa a libertação do mal. A leitura bíblica, queridos, a leitura bíblica onde está fundamentada toda essa dissertação que nós teremos, encontra-se em Atos capítulo 8, versículo 26 ao versículo 35, Efésios capítulo 4, versículo 11. Vamos ao nosso comentário, a nossa introdução já da nossa lição de número 8. O nosso comentário introdutoriamente diz o seguinte: o ministério
O ministério de evangelista é dado por Deus à igreja como um dom valioso. Por isso, o estudaremos e procurando vislumbrar que o Senhor Jesus o considerou como esse dom ministerial concedido por Deus e tratado no Novo Testamento como sua destacada operação na igreja de Coríntio e Éfeso. Temos de Jesus a ordem para pregar o evangelho em sua multiforme sabedoria. Deus dispõe para a igreja o poder necessário para proclamar o evangelho com ousadia. Queridos, o ponto central da nossa lição é o evangelista é, por excelência, o portador das boas novas. Eu gostaria já de introduzir aqui, Jesus envia os 70, Lucas capítulo 10, versículo 1 ao versículo 20. Queridos irmãos, vale logo salientar que essa missão, a missão de evangelizar, a missão de ganhar almas, a missão de proclamar o evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo é uma missão nobre. É uma missão que fora vedada aos anjos, todavia outorgada à igreja. Ela foi delegada à igreja como missão. E missão aqui na terra para o cumprimento do exercício de fazermos a obra de Deus como igreja, como corpo de Jesus de Nazaré. E como corpo de Jesus aqui na terra, ele se move através de nós, ele age através de nós, ele atua através de nós, e através de nós, vidas são alcançadas, vidas são libertas, vidas são transformadas através da ação da palavra. O apóstolo São Paulo, com muita propriedade, ele disse: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de tantos quanto nele crê. Primeiro do judeu e depois do grego. O evangelho de Jesus é o poder de Deus para a salvação. Não existe nada mais poderoso do que o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só o evangelho é que pode mudar a vida da pessoa através da ação da palavra, da intervenção do Espírito Santo, pode mudar o coração de qualquer ser humano. Não é crítica, não é ofensa, não é agressividade, mas a palavra. A palavra, ela é um martelo que esmiuça a rocha. Ela penetra todas as coisas. Ela vai no interior do coração de qualquer ser humano. Quando o evangelho é pregado, e pregado na sua autenticidade, e pregado como de fato ele deve ser pregado, ele alcança os corações. Jesus enviou os 70. São poucos os que anunciam. Quando Jesus enviou os 70 para anunciar as boas novas do reino na região da Galileia, ele asseverou: grande em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. São poucos porque, primeiramente, os discípulos não podem proclamar a si mesmo. Queridos, por mais que nós pensamos que existem muitos obreiros, muitos pregadores, mas ainda é muito pouco diante dos desafios que nós temos diante de nós. Quando Jesus comissionou e enviou 70 de 2 em 2 até as aldeias para pregar a palavra, ele deu-lhes autoridade. E eles saíram de 2 em 2, pregando a palavra, anunciando a palavra, e o próprio Jesus disse: rogai ao Senhor da seara para que envie mais obreiros, mais trabalhadores para a sua obra. Os desafios daquela época, não diferentemente dos desafios de hoje, requer que nós venhamos pedir a Deus: Deus, envia mais cooperadores, envia mais pregadores, envia mais evangelistas, levante, capacita, habilita, para que nós possamos ser verdadeiros evangelistas. E eu louvo a Deus, porque independentemente de que alguns estão se escusando de serem apregoadores da verdade, Deus tem levantado inúmeras pessoas nas praças públicas, nos metrôs, nos ônibus, nas feiras livres. Em todos os lugares nós vemos pessoas anunciando a palavra, anunciando o evangelho, e o evangelho com autenticidade. Muitas vezes não visto pelas pessoas, não estão na grande mídia, não estão nos holofotes, não estão na internet muitas vezes, mas eles estão pregando a palavra,
E a Bíblia, ela nos assevera dizendo que nós devemos pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Até porque, queridos, quando nós semeamos, e aí eu acho lindo o texto sagrado quando diz: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará, sem dúvida, trazendo com alegria os seus molhos. Os 70 discípulos, quando eles saíram pregando por todas as partes, eles receberam tanta autoridade de Deus que até os espíritos imundos e as enfermidades eram curados. As enfermidades eram sanadas. As pessoas eram curadas. Os demônios eram expelidos pela autoridade do nome de Jesus. E eles voltaram todos alvissareiros, alegres, felizes, dizendo: Senhor, estamos muito felizes porque até os demônios nos obedecem. Jesus disse: alegrai-vos, porém antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. A maior alegria, a maior felicidade é exatamente que o nosso nome está escrito no livro da vida. Os 70 que foram enviados. E detalhe, Jesus, ele diz: vocês serão enviados no meio de lobos. O que significa dizer? Vocês não terão tempo fáceis. A pregação do evangelho nunca foi fácil. Quando nós nos disponibilizamos a pregar o evangelho, pregarmos a palavra, teremos inúmeros desafios a serem vencidos. Vocês serão enviados no meio de lobos. Aqui significa dizer que vocês vão ter adversidade, vocês serão perseguidos, vocês serão presos, vocês serão caluniados, serão injustiçados. Vocês serão presos e alguns até morrerão, como muitos foram martirizados. Muitos pagaram com a sua própria vida e não negaram o evangelho, não negaram a palavra, pregaram com autenticidade, pregaram com pureza, com inteireza de coração, pregaram a palavra que não é deles, não é nossa, a palavra não é nossa, a palavra é de Deus. Portanto, a glória é de Deus, a honra é de Deus, o louvor é de Deus, tudo é de Deus. Nós somos dele, para ele vivemos, para ele existimos. Nele vivemos, nele respiramos, nele existimos. O louvor é dele, a glória é dele, a honra é dele, tudo é para ele. Nós somos dele, somos ovelha do seu pasto. Ele nos nomeou para que fôssemos e dessemos frutos e o nosso fruto permanecesse. Amém, queridos? Então, os sinais e as maravilhas confirmam a palavra. Os 70 discípulos, eles receberam esse poder. E quando eles saíram a fazer a obra de Deus, e quando eles pregavam a palavra, almas eram confrontadas, vidas eram trazidas ao altar de Deus, haviam cura, libertação, milagres, maravilhas. Até porque o ministério do evangelista, o ministério daqueles que são comissionados por Deus, é acompanhados por sinais, é acompanhados por maravilhas. Assim foi no passado, assim é hoje. Como evangelistas, nós precisamos buscar em Deus: Deus, dai-me a tua unção, dai-me a tua autoridade, a autoridade do Espírito Santo, para que, quando eu pregue a tua palavra, os corações sejam alcançados. Seja, na verdade, uma flecha que acerte o alvo, que vidas sejam tocadas, impactadas pela tua palavra. E eu creio no poder da palavra de Deus. Queridos, quando nós olhamos na história, nós vamos observar vários evangelistas notáveis. Vários. Poderíamos citar o nome de vários: o Billy Graham, o próprio Morris Cerullo, o T.L. Osborne, tantos outros, o Moody, Phil Spurgeon, e tantos grandes, proeminentes evangelistas. Mas eu quero aqui falar um pouco, rapidinho, sobre John Wesley. John Wesley, ele foi fundador da Igreja Metodista. Ele tinha 37 anos quando começou a viajar e a pregar na Inglaterra.
além de esmerar-se na fé através do estudo das Escrituras, ele, juntamente com seu irmão Charles Wesley, dirigia-se às prisões para levar a mensagem da salvação aos presos, bem como aos trabalhadores e a outras pessoas da cidade. A igreja metodista wesleyana, John Wesley, ganhador de milhares e milhares de almas para Jesus, como foi Moody e tantos outros mais, Charles Finney, o famoso pregador avivalista do século XIX, que viveu para pregar o evangelho de Cristo. Foi um homem de muita oração e paixão pelas almas. Ele participou do segundo movimento de grande despertamento espiritual em seu país, nos Estados Unidos. Milhares de pessoas foram a Cristo por intermédio desse intenso ministério. David Wilkerson, quem não já ouviu falar do grande pastor, o grande pregador David Wilkerson, pastor David Wilkerson, iniciou seu ministério no ano de 1958. Em Nova York, ali ele pregou para pessoas drogadas, marginalizadas, representadas pelas gangues, as gangues locais. A grande obra, A Cruz e o Punhal. Mundialmente conhecido, narra esse período da vida de Wilkerson. Ainda há outras obras desse grande evangelista, famoso por mais de Jesus, Toca a Trombeta em Sião, e algumas obras literárias que foi deixado por David Wilkerson, grande pregador que ganhou dezenas e centenas de almas para Jesus no gueto, lá em Nova York. Pessoas marginalizadas, pessoas entregues ao álcool e às drogas. Só que a paixão desses homens ia muito além do seu sossego, ia muito além do seu conforto, ia muito além da luz e do brilho dos holofotes, mas havia uma paixão que ardia intensamente dentro do coração, e que essa paixão possa continuar dentro dos nossos corações, para que nós possamos estar famintos por almas, famintos, para trazermos vidas para Deus. Queridos, nós precisamos também pontuarmos algo que é de suprema importância, a grande comissão. O alcance da grande comissão, a ordem dada por Jesus aos seus discípulos após a ressurreição foi: ide, ensinai as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus delegou essa autoridade à igreja. Ide por todas as nações, pregai, ensinai, batizai. Eu me lembro do grande evangelista, dos grandes evangelistas que pregaram a palavra de Deus. Filipe, que era diácono, exerceu o ministério diaconal, e posteriormente a Bíblia o chama de o evangelista. Através de Filipe, houve um grande avivamento em Samaria, e naquele grande avivamento a Bíblia diz que havia muita alegria naquela cidade, almas se convertiam, pessoas se entregavam a Jesus, e diante daquele grande e poderoso avivamento, através da pregação da palavra, até porque todo genuíno e perfeito avivamento, ele emana, ele brota, ele emerge da palavra, e só a palavra pode promover grandes e genuínos avivamentos que brotam e resultam em conversão autêntica, conversão genuína, a grande comissão. Filipe, quando estava em Samaria, Deus o leva para o caminho que está deserto, indo para Gaza. E ali tem o eunuco, o etíope, superintendente dos tesouros da rainha de Candace, rainha dos etíopes. Ele tinha ido adorar o Senhor, e enquanto ele estava retornando na sua cavalgadora, da sua carruagem, Deus disse para Filipe: aproxima-te ao carro. E ele aproximou e perguntou ao eunuco, porque ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Entendes tu que lê? Aquele homem prontamente lhe fez uma devolutiva: como é que eu posso entender se não há quem me explique?
e o convidou para que entrasse na carruagem. Filipe prontamente fez uma dissertação do texto que o eunuco estava lendo. O eunuco foi convencido pelo Espírito Santo, se converteu a Jesus de tal forma, que a palavra do Senhor diz, que ele diz, aqui tem água. O que me impede que seja batizado? Logo, nós entendemos que Filipe, ele fez uma dissertação tão bem feita, um evangelista autêntico, o dom de evangelizar, de ganhar almas, de tal forma que ele colocou a palavra na sua simplicidade, ele foi trazendo a palavra, debulhando a palavra, de tal forma que ele falou sobre todo o plano da salvação. Ide, pregai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quem crê e for batizado será salvo. Aquele homem, ele prontamente quis ser batizado, significa dizer que ele foi convencido de todo o plano salvífico. E alguns historiadores dizem que o eunuco, quando chegou na sociedade, através dele, um grande avivamento eclodiu, porque ele foi tão impactado pela palavra, que ele começou a pregar lá na sua terra-madre. Amém? Então, queridos, o alcance da grande comissão. Qual é esse alcance, pastor? O alcance são todos os povos, tribos, línguas, raças e nações. Até porque diz a palavra do Senhor, bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Então, todos são alcançados indistintamente. A grande comissão, ela não está presa a um segmento. Ela não está presa a um público. Ela alcança todos os homens, todas as tribos, línguas, raças, nações, todas as etnias, sem excludência, sem preconceito. A palavra do Senhor, e hoje a palavra do Senhor, ela tem alcançado muitas vidas, e os desafios são grandes, porque muitas pessoas que se dizem cristãos, e cristãos aí, a maior parte são cristãos nominais. Hoje, mundialmente, somos aproximadamente 33% a 35% da população mundial que se dizem cristãos. Só que desses cristãos mesmo professos, cristãos praticantes, cristãos que, na verdade, amam e praticam a palavra, nós temos aí algo em torno de 15% da população mundial. A Europa, hoje, é quase um país pós-cristão. Vários templos foram fechados. O evangelho, infelizmente, já não tem sido pregado como deveria ser. Hoje, aqui no Brasil, a igreja brasileira enfrenta uma dificuldade muito grande, porque o número de pessoas desigrejadas, o número de pessoas que se desviaram da igreja. Tem um pastor amigo meu que ele sempre tinha por hábito dizer que nós temos duas portas abertas, a porta da frente e a porta do fundo. Ganhamos muito, mas perdemos muito. Trazemos muita gente para a igreja, mas perdemos muito. Queridos, o dom de evangelista é diferente do evangelista. Mas como assim, pastor? Me explique, tá? Já para finalizar, o evangelista e nas Assembleias de Deus, nós temos alguns cargos. Nós temos os cooperadores, auxiliares, os diáconos, presbítero, evangelista e pastor. O evangelista ele é consagrado na convenção. Ele passa, obviamente, por uma banca examinadora, ele precisa ter uma vida autêntica, uma vida ilibada, de caráter ilibado, de uma vida de retidão, de inteireza, uma vida de caráter, de compromisso, uma vida fundamentada na palavra. E ele é ordenado a evangelista. E o evangelista, ele é o dom. O termo evangelista deriva do verbo grego evangelizo, que é transmitir as boas novas. Como um dom, refere-se àquele que é chamado para pregar o evangelho. Foi concedido ao Pai através
de uma capacitação ministerial objetivando pregar o evangelho de Cristo a toda a humanidade. O evangelista, mais especificamente, ele tem um dom. E essa expressão evangelista encontra-se pelo menos 3 vezes no Novo Testamento. O evangelista, enquanto ministério, dentro, e eu me reporto aqui do âmbito assembleiano, ele é separado na convenção. Ele é separado, ele é credenciado, e o evangelista, a maior parte deles são itinerantes, viajam pregando, ganhando almas, cruzadas, congressos, conferências, pregando para pequenas e grandes multidões. Ele se aplica, ele ora, ele jejuma, se aplica à leitura da palavra, se prepara para ser um arauto de Deus. Agora, vale salientar que para evangelizar eu não preciso de uma credencial. Para evangelizar, eu não preciso ser ordenado a evangelista. Todos podemos evangelizar. Todos, enquanto pregadores da palavra, somos um evangelista. Vejo pessoas nos ônibus, metrôs, pessoas em todos os lugares pregando a palavra, ele está evangelizando, nas roças, vilas, povoados, distritos, cidades grandes, pequenas. Ele é um evangelista. Quando ele pega um microfone, ou pessoalmente, de casa em casa, ou numa feira livre, no logradouro público, em quaisquer lugar, aonde ele vai, ele tem a palavra, obviamente, ele é um evangelista. Ele está evangelizado. Amém? Que nós possamos ser despertados. Que nós possamos ser despertados e apaixonarmos pela obra missionária, apaixonarmos exatamente pelas almas que se encontram perdidas. Paulo disse, quando ele levanta a questão, como pregarão se não forem enviados? Como ouvirão se não há quem pregue? E como crerão naquele de quem eles não ouviram? Como está escrito, quão formosos os pés daqueles que anunciam as boas novas. O sábio Salomão, ele disse que quem ganha almas, sábio é. Então, aquele que leva a preciosa semente, ele voltará trazendo os seus molhos. Eu gostaria de convidar você para que se coloque nas mãos de Deus. E diga para Deus, Deus, tem muita gente perdida. Eu já fui alcançado. A palavra me alcançou. E que essa chama arda dentro do meu coração tão intensamente, de forma que eu não passe um dia sequer sem evangelizar alguém, sem falar de Jesus para alguém. Hoje nós temos à nossa disposição meios de comunicação. Você tem um celular, todos têm um smartphone, todos têm um tablet, um notebook, enfim. Você pode, em um só dia, alcançar centenas e milhares de pessoas com uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de Deus que muda a vida de qualquer criatura. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça. O dom ministerial de evangelista é concedido por Deus de Deus a algumas pessoas conforme o Espírito Santo para o fortalecimento e edificação da igreja local. Isso, porém, não significa desobrigar o crente individualmente do labor evangelizador. Todo seguidor de Cristo é todo aquele que acha um discípulo de Jesus, ele pode ganhar vidas para Jesus de Nazaré. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Até uma próxima, se Deus assim nos permitir. Fique todos com Deus. A paz do Senhor, Deus abençoe a tua vida.